De número 2.258. Desde já peço aos senhores vereadores que sintam presença. A esposa Bernadette já se encontra aqui presente.
17h01. Peço minha assessora parlamentar que faça chamado, senhores vereadores. Darley Jansen Espíndola, Flaviano Barcelos Fassarella, Marcelo Ferreira Lepaus, Marcos Adriano Rauta, Nelson Lichtenheld, Romi Carlos Faco Miller, Rosimar José Larraz, Sérgio Angeli Lago, Vanise Valcherelme. Havendo nome legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de número 2258. Peço nossa assessora parlamentar que faça a leitura do extrato da ata da sessão anterior. Extrato da ata da sessão ordinária de número 2257, do dia 30 de junho de 2025, às 17 horas. No dia 30 do mês de junho do ano de 2025, às 17 horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal a sessão ordinária de número 2257, sob a presidência do vereador Darley Jansen Espíndola. Estiveram presentes os seguintes vereadores: Flaviano Barcelos Fassarella, Marcelo Ferreira Lepaus, Marcos Adriano Rauta, Nelson Lichtenheld, Romi Carlos Faco Miller, Rosimar José Larraz, Sérgio Gedilag e Vanise Valcherelme. Havendo o número legal presente em nome de Deus, declarou aberta a sessão ordinária, determinando a chamada dos vereadores à leitura do extrato da ata da sessão anterior, que, após ida discutida, foi aprovada por unanimidade. Logo em seguida, passou-se a apreciação das matérias da ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 033 de 2025, encaminhado às comissões de Justiça e Redação de Leis, Saúde, Assistência Social e Saneamento. Leitura do projeto de lei número 034 de 2025, encaminhado para as comissões de Justiça e Redação de Leis, Educação, Cultura, Turismo e Esporte. Em seguida, foram votadas e aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes as seguintes matérias: projeto de resolução número 004 de 2025, requerimento número 007 de 2025, indicação número 067 de 2025, indicação número 069 de 2025, indicação número 075 de 2025, indicação número 086 de 2025, indicação número 088 de 2025, indicação número 090 de 2025 e moção de congratulação número 20 de 2025. Não havendo mais matérias a tratar, o presidente, em nome de Deus, declarou encerrada a sessão. E para constar, eu, Vanise Valcherelme, secretário, lavrei a presente ata que segue assinada. Em discussão referida à ata. Vocês são. Foi. Troca esse microfone. Pega o do Vanise ali. Oi, som. Beleza. Tem algum cabozinho aí que tá dando uma interferência. Suspender a sessão aqui por 5 minutos. Até que se detectar nossa falha técnica aí. Vamos lá? Ah, tá. Vamos ler a ata novamente? Não precisa, né? Em votação, senhores vereadores, que aprova a referida ata da sessão ordinária de número 2258, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade de seus vereadores presentes.
justificar aqui a ausência do vereador Vanise, que não passou mal agora à tarde, já apresentou o atestado da casa. Passo para a ordem das correspondências encaminhadas à colenda do caso de lei, para ser lida. Não há correspondência? Passo para a ordem dos oradores inscritos para a tribuna do povo. Não havendo orador inscrito, passo para a ordem dos vereadores inscritos para a tribuna. Convido o primeiro orador inscrito, o vereador Sérgio Lago, do Republicano, para usar dos seus 10 minutos regimentais. Boa tarde a todos. Cumprimentar os nobres colegas vereadores, presidente Darley, vereador Marcelo, vereador Nelson, vereador Marcos Alta, vereador Rosemar, vereador Flaviano, meu amigo Romi, cumprimentar o doutor Nicolau, a Duda, e a todos vocês aqui presentes nessa plenária, ex-vereador Carlos França, nos alegra aí também, junto com a sua família, demais pessoas também da comunidade, sejam todos bem-vindos a essa sessão, servidores aqui da casa, servidores também do Poder Executivo aqui presente, as pessoas que estão nos acompanhando através da rede social do YouTube, que tenhamos uma ótima sessão nessa tarde. Meus senhores, primeiro a gente agradece a Deus pela oportunidade de estar aqui, pelo fôlego de vida que nos é concedido, isso é que nos fortalece, nos deixa dia após dia estar aqui firmemente com saúde, então é motivo de muita gratidão a Deus. Cumprimentar também a minha esposa Daniele e assim cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Tenho 2 motivos para vir aqui, o primeiro é de bastante alegria, tivemos a oportunidade de estarmos entregando um trator na comunidade de Caramuru, para ser mais claro, a cooperativa de gengibre, que atende, além do município de Santo Leopoldina, mais 2 municípios vizinhos, uma emenda essa que a gente viabilizou através do nosso mandato na gestão anterior, junto com o prefeito Romero, onde o secretário de Estado disponibilizou um trator para que a gente pudesse atender as comunidades aqui, e foi feito um chamamento, e a comunidade que foi beneficiada foi a Copegin, a Cooperativa de Gengibre, e aí na terça-feira estivemos ali junto com o prefeito o atual, o prefeito Fernando, e com o deputado Vandil Leite, Ronaldo Prudêncio, nosso ex-prefeito, e alguns amigos, onde tivemos a oportunidade de entregar aquele trator que pode ter certeza, fará grande diferença ali na cooperativa de gengibre. Não é a primeira entrega, já tivemos a oportunidade de entregar com o deputado Vandil Leite também 3.500 caixas para aquela comunidade. Entregamos também um carro zero, um saveiro, para aquela também cooperativa ali, na pessoa da Leonardo, os demais associados. Então, assim, é um trabalho que a gente vem fazendo e nessa última terça-feira tivemos aí essa rica oportunidade de beneficiá-los com mais um trator, e isso muito nos orgulha, né? Então, assim, deixo o meu abraço à Copegin, que é uma cooperativa que começou com 33 pessoas, com muita dificuldade, e hoje expandiu, já ultrapassando mais de 200 associados e exportando mercadoria para vários países do mundo. Então, assim, uma cooperativa que tem crescido e que a sede, mesmo sendo uma cooperativa que atende hoje 3 a 4 municípios, a sede é no município de Santo Leopoldina, ali em Caramuru, isso nos orgulha, levando aí o nome do nosso município. Então, deixo meus parabéns à Copegin pelo trabalho, pela seriedade, na pessoa da Leonardo e de todos os seus cooperados. Segundo ponto, aí é um ponto que me deixa muito triste, mas a gente espera e chega o dia que fica difícil de continuar esperando. Estamos entrando no 7º mês da nova gestão, tem muita coisa a ser feita, tem se trabalhado, isso a gente reconhece, mas muita coisa precisa avançar. E o motivo que me trouxe aqui também é uma passarela
que se iniciou na comunidade de Colina Verde, onde todas as pessoas, incluindo, claro, idosos e estudantes, precisam atravessar o rio num pequeno bote puxado por uma corda, entendeu? Isso é constantemente, a não ser que eles dão uma volta de torno de 8 quilômetros, que torna isso desgastante e prejudica bastante ali a comunidade. E na última gestão, até peguei ali para fazer um levantamento, começou-se desde a época do Vavá, a gente fazer uma parceria, Câmara aqui foi parceira, a gente devolveu um recurso da Câmara que não pode ser destinado para determinadas coisas, a gente não pode determinar para onde a gente devolve o recurso, mas deu viabilidade, deu condições os prefeitos que passaram, né, de executar essa obra com o recurso devolvido pela Câmara. E essa obra foi iniciada, pagamos mais de 150 mil de obra que, infelizmente, está parada, está aguardando, como eu falei, estamos entrando no 7º mês. Foi o meu primeiro pedido da atual gestão, quando entrei no gabinete para ter minha primeira oportunidade de conversa, foi preciso que resolva a comunidade de Colina Verde com essa passarela, porque é uma obra iniciada, uma obra que já se gastou praticamente 50% do valor predestinado a ela. Então, assim, fica difícil, porque se você não continua a obra, você perdeu o recurso. E a comunidade em si continua sendo prejudicada. E aí vocês não têm noção do que é a gente ver pessoas andando, porque a gente não tem opção de transporte alternativo, andando por 8 quilômetros, porque não consegue atravessar o rio ali, num ponto que a gente tem, no mínimo, 30 famílias. Entendeu? No mínimo, isso os diretos, fora aqueles indiretos que, por causa de uma passarela, não conseguem passar de moto para vir trabalhar aqui todos os dias, entre outras dificuldades. Então, a gente sabe que dificuldades, problemas, o município tem muitos. As comunidades aqui apresentadas, representadas por algumas pessoas que estão aqui nessa tarde, também têm seus problemas. A gente sabe que o prefeito está enfrentando e vai enfrentar, e quando ele sair ainda vai ter desafio para o próximo também enfrentar. Então, a gente sabe que não é fácil, mas estou deixando aqui, mais uma vez, o meu pedido, registrado nessa tribuna, para que se dê uma atenção, uma obra iniciada que precisa ser concluída. É muito triste você olhar e ver que 50% da obra foi executada e a gente não deu continuidade. E aí, estamos começando. Beleza, estamos começando, mas já entramos no 2º semestre. Então, assim, estou pedindo aqui, registrando diante dos vereadores, diante de todos vocês aqui presentes, registrando na rede social. Nossas sessões são gravadas, transmitidas ao vivo, e quem quiser assistir depois pode assistir, tanto na rede social como se requerer aqui na casa. Também a gente tem as sessões para oferecer, para que fique registrado, que da forma que está, não pode ficar na comunidade de Colina Verde. E assim estamos falando também de outras diversas dificuldades, estamos tendo diversos problemas com estrada, enfrentamos bastante chuva, sim, enfrentamos bastante chuva. A chuva é proveitosa, a chuva ajuda, principalmente aquele que é produtor rural, mas infelizmente ela estraga bastante as estradas, e aí a gente precisa de resposta rápida. Porque se a gente só sonhar e não executar, se a gente só projetar e a coisa não acontecer, amanhã vai estar pior ainda. Nós temos mais de 60 comunidades espalhadas pelo nosso município. E todas elas precisam de atenção. E aí, falando de estrada, algumas hoje, graças a Deus, foram contempladas com revisão, com algum tipo de pavimentação, tem menos dificuldade. Mas tem umas que o revisol não chegou, que o paralelepípedo não chegou, que o bloquete não chegou, o pavés não chegou, o asfalto muito menos não chegou. E aí precisa de socorro. E esse socorro não sai dos vereadores. As pessoas confundem. Quem tem o poder de fazer se chama executivo. Eles executam. A gente apresenta, a gente corre atrás, como eu apresentei aqui para vocês agora há pouco, de algum recurso, de alguma emenda. Conseguimos na nossa gestão anterior, porque essa a gente está apenas começando, diversos trechos de calçamentos que foram executados, e assim eu tenho certeza que outros vereadores aqui também conseguiram. Só que só vai para o chão, só é executado se o prefeito municipal, junto com toda a sua equipe de trabalho, colocar as mãos e fazer a obra acontecer. Então, assim, deixo aqui
o meu agradecimento, a minha parceria, porque acompanho esses vereadores aqui. Eu sei do tanto que cada um deles tem trabalhado para levar um socorro para o seu povo. É simples. E às vezes é coisa simples que não chega. Eu estava ali com 2 vereadores discutindo lá em cima, na cozinha, e eles cobrando a respeito de um bueiro que já tem muito tempo que está pedindo, a comunidade não consegue ser atendida. Pô, gente, um bueiro é coisa simples. Se você pede um bueiro e leva 3 meses para esse bueiro acontecer, aí fica difícil. Então, assim, demandas a gente sabe que tem muitas, mas se tiver 100 bueiros e a gente fazer 5, na semana que vem só tem 95. O problema é a gente só anotar e a coisa não acontecer. A gente precisa começar a trabalhar. Tem alguns dias que não tem chovido, chuva fina não traz dificuldades para trabalho de máquina. Então, assim, a gente precisa ver esse atendimento com mais dedicação, com mais vontade, com mais empenho, para que a coisa aconteça em nosso município. No mais, o prefeito tem sido um parceiro, tem tido um diálogo muito bom com essa Câmara aqui, mas tem algumas coisas que realmente a coisa precisa acontecer. Senão vocês que estão lá na ponta, vocês que precisam do socorro, vocês que precisam do atendimento, não vai ser atendido, e aí não é por falta de vontade, principalmente dessa casa. Beleza? Então deixa aí o meu recado. Obrigado, presidente. Obrigado a todos aí pela atenção. Uma boa tarde. Meu vice-presidente, estou sem som novamente. Oi, som. Quero aqui parabenizar meu vice-presidente, essa entrega desse trator à comunidade de Caramuru, de grande importância ali para a cooperativa. A gente sabe a responsabilidade desse parlamento aqui com o povo leopoldinense, em especial aos agricultores, a vocês, agricultores, trabalhadores, que mantêm a nossa receita municipal, que mantêm nosso trabalho, a comida na mesa de todo o estado do Espírito Santo e até mesmo do Brasil. E a Coopergins de hoje é a referência hoje no município de Santo Leopoldino. Haja vista, o município é um dos maiores produtores de gengibre do Brasil. E ali, Vossa Excelência, a sua equipe, vem ao longo do seu mandato trabalhando ali intensamente, captando recursos junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, para poder dar condições àqueles agricultores ali, aquela cooperativa está crescendo e as suas mãos, as suas ideias faz parte desse crescimento, você pode ter certeza disso, que você vai ser reconhecido não só na comunidade de Caramuru, mas nas demais comunidades ali que são beneficiadas pelaquela cooperativa. Sobre Colina Verde, realmente é lamentável, nós estamos em 2025 e a gente vê o sofrimento daquelas pessoas ali ao longo dos anos. O Sérgio foi feliz aqui nas palavras, são vários anos. Eu saí dessa casa aqui em 2016, a passarela já tinha sido arrancada e jogada lá e iria fazer. O prefeito da atualidade ia fazer, não fez. Em 2003, eu era presidente dessa casa, aquela passarela foi quando foi tirado da ponte que dá acesso à, à, à comunidade de Colina Verde, a ponte central que tinha caído, acho que vocês lembram. Eles fizeram uma passarela, e essa mesma passarela para ser adaptada. E, assim, o Sérgio sempre teve um acompanhamento com aquelas pessoas ali, quanto eu também tenho. E a gente tem que medir todos os esforços aqui para frente, Sérgio, para dar condições àquelas pessoas de ir e vir. Isso foi um compromisso político meu também, naquela comunidade, porque no ano passado, no mês de abril, aquela obra já estava paralisada, entendeu? Já estava paralisada por deficiências técnicas. Haja vista, eu acho que não vai poder concluir aquele projeto, pelo que eles falaram, mas eu não me interagi também dos fatos disso aí, mas vamos estar pedindo ao prefeito municipal um relatório para ver como está aquela situação. Mas possivelmente aquela obra que foi dado início nas gestões anteriores não vai poder se concretizar ali para poder ter aquela passarela naquele local. Isso a comunidade na época passou. Mas aqui, quero te parabenizar, Sérgio. Conta comigo e com essa casa para a gente dar condições dignas àquele povo que vive ali naquela comunidade
de poder ir e vir, principalmente as crianças, né, que tem que se submeter a bote, a barco ali, para poder atravessar aquilo ali. Dou prosseguimento à sessão, peço o segundo orador inscrito para usar os seus 10 minutos regimentais, vereador do Podemos, Marcos Adriano Rauta. Boa tarde a todos que estão aqui nos visitando hoje, pessoal de Rio do Meio, Meia Légua, Mangaraí está em peso aqui, né? Bacana essa visita de vocês aqui nessa casa, a convite, de certa forma, do nosso vereador Marcelo, que apresentou, na verdade, um projeto importante aqui nessa casa e provavelmente vai ser votado e aprovado hoje, né, Marcelo? E aí, pelo seu convite, tá todo mundo aí, ó, veio te visitar, né? Bacana isso. Sejam todos bem-vindos aqui nessa casa, nessa tarde de segunda-feira. E quero aqui cumprimentar nosso presidente, e aí eu cumprimento todos os vereadores, nossos servidores e todos que estão nos assistindo nessa tarde. Eu não sou tão fervoroso assim como o meu amigo Sérgio Lago, que me antecedeu. Sérgio Lago tem um estilo meio brigão, né? Mas é importante, cada um tem um estilo, eu sou mais calmo para falar, mas eu entendo e compreendo e apoio, inclusive, e entendo, né, a situação em que se encontra aquela passarela ali de Colina Verde. E como bem disse aqui o nosso presidente, já virou novela, né? Já virou novela. Mas eu quero ser um pouco abrangente hoje, nessa tarde. Não me preparei para falar, já tem tempo que eu não venho aqui a essa tribuna, mas eu vou tratar de um assunto aqui meio genérico, mas que, de certa forma, atinge cada um de nós, mas que o assunto está um pouco distante, mas, de certa forma, atinge diretamente a vida de cada cidadão brasileiro, de cada capixaba aqui presente hoje. Nessas últimas semanas, principalmente nessas 2 últimas semanas, nós temos ouvido aí na imprensa, na internet, no Facebook, né, no Instagram, a seguinte frase: Congresso Nacional inimigo do povo. Né? Por que que isso está tomando uma proporção tão grande assim a nível nacional, né, e aqui também no nosso estado do Espírito Santo? Nós temos no Congresso Nacional, aí eu vou fazer uma pergunta e poucos vão se lembrar. Em quem que nós votamos para deputado federal na última eleição ou em quem que nós votamos para senador na última eleição? Nós não vamos lembrar. Poucos aqui vão lembrar porque é uma coisa que a gente vota, mas que está um pouco distante. Mas esses mesmos caras que a gente vota para ir para Brasília, para o Senado e para o Congresso Federal, inicialmente esse povo, esses caras, esses políticos, eles se elegem com o voto da grande maioria da população brasileira, mas quando chegam em Brasília esquecem que quem os colocou lá foi o povo, a base da pirâmide, o trabalhador rural, o trabalhador urbano, a grande massa da população capixaba. Estou falando isso porque existe uma pesquisa aí a nível nacional, feita pela Veja, os grandes meios de comunicação, que dizem que 70%, quase 80%, mas vamos colocar 70% dos nossos congressistas nacionais, de uma forma geral, os deputados federais e senadores, eles votam matérias em Brasília e é importante que cada um de nós, capixabas, eleitor, né, porque o ano que vem tem eleição para deputado, senador e presidente. Então é importante que cada um acompanhe, seria interessante que cada um de nós acompanhássemos o trabalho, a atuação de cada deputado federal, de cada senador em Brasília. E isso a gente não faz. Eu não faço, tenho feito isso há pouco tempo, mas a gente realmente não tem esse hábito de acompanhar como é que os nossos congressistas estão votando. Então, na verdade, 70% deles votam contra os anseios da população. Geralmente, os projetos que dizem em benefício direto para a população, esses ficam agarrados em Brasília. Né? A exemplo, agora há pouco tempo, né, nós temos um projeto em Brasília lá que beneficia 80% ou quase 90% dos trabalhadores, eu vou falar capixabas, mas nacionalmente,
né, 80%, 90% dos trabalhadores brasileiros, que é a isenção do imposto de renda de quem ganha até R$ 5.000, né, e isso já vai para o quinto, para o sexto mês, e ao mesmo tempo apresentaram um projeto lá de aumento do número de deputados federais e que na mesma noite foi votado assim numa velocidade incrível, foi aprovado por nossos deputados, por nossos congressistas. Vocês sabem quanto custa um deputado federal para os cofres públicos? Ninguém sabe, né? Pois é, um deputado federal, ele custa para a nação R$ 3 milhões por ano. Vou falar de novo, para vocês entenderem o que é isso. Um deputado federal custa para os cofres públicos R$ 3 milhões por ano. É isso que nós pagamos para um deputado federal estar em Brasília e para não defender os interesses da grande maioria da população capixaba. É claro que toda regra tem exceção, né? Nós temos aí da nossa bancada capixaba, se for seguir essa proporção que a pesquisa mostra, nós temos 10 deputados federais e aí eu acredito que 3 ou até 4 deles realmente brigam para os interesses da população capixaba. Os outros brigam por interesses dos empresários, dos mais ricos, dos milionários e por aí vai. Da mesma forma, o Senado. Nós temos 3 senadores capixabas em Brasília. Nessa proporção, nós temos só um senador capixaba que vota com os anseios da população, né? E nós temos lá, apresentado inclusive por senadores capixaba, vereador Nelson, um projeto que trata dos super salários, da elite do funcionalismo público, que isso está agarrado, já vai para um ano, né? E aí, como eu disse, o projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, escalonado para quem ganha até 7 ou R$ 7.500, estão fazendo audiência pública e fazendo coisas que a gente não sabe nem se isso vai ser votado nesse mandato, né? A questão do IOF, que caiu agora há pouco tempo, que era um benefício para a grande maioria da população, e que esse IOF realmente ia taxar os super ricos, e os nossos congressistas, 70% deles votaram, né, pela derrubada do IOF, né? A questão da Previdência, que é bom falar, tem deputado que já está discutindo novamente uma reforma da Previdência privada, que aí vai pegar de fato os nossos trabalhadores rurais, os nossos trabalhadores urbanos, né? Então, assim, a gente tem que acompanhar de fato como é que cada deputado federal atua em Brasília, para que o ano que vem a gente saiba de fato em quem votar. Quem concordar com isso, claro, vai continuar votando, porque a democracia é isso aí, né? Nós temos que estar consciente do que vamos fazer lá na frente. É claro, como eu volto a dizer aqui, toda regra tem exceção, nós temos bons deputados federais, né? Nós temos uma bancada de 10 deputados, então desses 10 deputados nós temos ali quase 4 que mantêm um discurso mais voltado para a questão da população, da grande maioria da população capixaba. No mais, meus amigos, eu quero agradecer a atenção de todos aqui. Sejam todos bem-vindos, voltem sempre, né? Hoje tem um projeto muito importante aí a ser votado, que vai, de certa forma, com esse projeto, novos benefícios virão, né? Porque a gente, para conseguir um benefício para determinado local, a gente tem que estar nominando determinados trechos para que os benefícios cheguem. Então, quero aqui de antemão parabenizar o vereador Marcelo pela apresentação dessa matéria, né? E parabenizar também pela sua força de ter trazido grande maioria aí, né, as lideranças da comunidade da região de Mangaraí, Rio do Meio, Meia Légua, aqui para nos visitar hoje. Sejam todos bem-vindos. E nós estamos aqui de braços abertos para recebê-los. Se tiverem sugestão também para trazer para essa casa, nós estamos sempre receptivos a todos vocês. Obrigado, presidente, pela atenção. Obrigado a todos vocês que continuem aqui com a gente nessa tarde. Muito obrigado. Quero aqui agradecer as palavras do vereador Marcos Adriano Halter. Vereador sempre muito inteligente, né? Com as suas palavras, sempre sempre bem colocada, né? E lembrando, vereador, que eles vão aumentar o número de deputados, né? Já foi votado no primeiro turno, né? Aumentando o número de deputados federais. E aí é mais despesa para a nação.
Mas, enfim, vamos fazer a nossa parte, né? Lutar pelo nosso povo, as pessoas que a gente nos confiou o voto para estar aqui presente hoje. Pegar na mão de Deus o restante, né? Prosseguimento à sessão. O som está um pouquinho ruim aqui ainda, Alex, está baixo. Passo para a ordem do dia, não havendo mais orador inscrito para a tribuna. Peço minha assessora parlamentar, que está um pouco doente hoje, né? Mas vai fazer a sessão, se Deus quiser. Que faça a leitura das matérias em tramitação do Sacolém da Casa de Lei. Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Cooperativismo. Encaminha ao senhor presidente da comissão para a emissão do parecer sobre o parecer prévio do TC 0029-2025-5, proferido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo através do processo 05-202-2024-8, que trata da prestação de contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2023, de responsabilidade do senhor Romero Luiz Endringe. Presidente da comissão, Sérgio Angeli Lago. Conclusão do relator. É o relatório e voto do relator. Trata-se do parecer prévio do TC 0029/2025-5, emitido pela Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nos autos do processo número 05-202-2024-8, referente à prestação de contas do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício financeiro de 2023, sobre a responsabilidade do senhor Romero Luiz Endringe. A decisão daquela augusta Corte de Contas, proferida por maioria de votos, recomendou a aprovação das contas do responsável, conforme consta dos documentos colacionados aos autos. O responsável, embora devidamente notificado, não apresentou justificativas ou impugnações no prazo legal perante essa comissão, restando, portanto, asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. É o relatório. O Tribunal de Contas exerce função de órgão auxiliar do Poder Legislativo nos termos do parágrafo 1º do artigo 31 da Constituição Federal, atuando de forma independente com atribuições técnicas voltadas à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública por meio da equipe especializada. Assim, embora o julgamento político-administrativo das contas seja de competência exclusiva do Poder Legislativo, é natural que este se valha da orientação técnica prestada pelo tribunal, sobretudo quando não se verifica nos autos elemento capaz de infirmar a recomendação emitida. No caso concreto, a recomendação do tribunal foi no sentido da aprovação das contas, mesmo diante de alertas devidamente registrados, não havendo fatos supervenientes ou omissões que justifiquem deliberação em sentido diverso. Diante do exposto, opino pela aprovação total do parecer prévio. Para tanto, proponho a apresentação do respectivo projeto de decreto legislativo por esta comissão para apreciação e deliberação em plenário. É o relatório e voto plenário da Câmara Municipal, 3 de julho de 2025. Marcelo Ferreira Lepaus, relator da comissão. Decisão da comissão com a assinatura dos que votaram pela rejeição ou aprovação da referida matéria em tramitação nessa Sacolém da Casa de Leis. Presidente Sérgio Angeli Lago, aprovação. Relator Marcelo Ferreira Lepaus, aprovação. Membro Rosemar José Larraz, aprovação. Plenário da Câmara Municipal, 3 de julho de 2025. Sérgio Angeli Lago, presidente da comissão. Decreto legislativo. E do parecer, Tribunal de Contas 00029/2025, pode dar prosseguimento. Projeto de Lei número 035 de 2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a doação de área pública ao Estado do Espírito Santo destinada à construção do prédio do posto avançado do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. Mensagem número 024 de 2025, Santa Leopoldina, 2 de julho de 2025. Senhor presidente e senhores vereadores, encaminho à apreciação dessa Sacolém da Câmara Municipal o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área pública ao Estado do Espírito Santo destinada à construção do prédio do posto avançado do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Leopoldina. A presente proposição tem como objetivo regularizar e viabilizar a cessão de área pública localizada na localidade de Cocal, neste município, com 2.000 metros quadrados, ao Estado do Espírito Santo, especificamente para a instalação do posto avançado do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar,
órgão essencial à função jurisdicional do Estado. A proposta contempla uma contrapartida importante. A doação está condicionada à instalação de uma guarnição dos bombeiros militares em regime de 24 horas para atendimento à ocorrência de socorro, resgate, busca e salvamento e combate a incêndio estrutural e florestal na região, além de apoio às ações de proteção e defesa civil em desastres naturais. Diante da relevância do tema, que trata do fortalecimento das instituições públicas e da proteção e defesa da população, solicito a apreciação célere e a consequente aprovação da matéria por essa Casa Legislativa. Renovo os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Castro Rocha, Prefeito Municipal. Justificativo. O presente projeto de lei tem por finalidade autorizar a doação de um terreno de propriedade do município de Santa Leopoldina ao Estado do Espírito Santo, destinado à construção do prédio do Posto Avançado de Bombeiros do 6º Batalhão, unidade integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. A medida visa proporcionar melhores condições de funcionamento aos bombeiros militares em nossa cidade, permitindo a instalação de sede própria em área adequada e estrategicamente localizada. A construção do referido prédio irá beneficiar diretamente a população, promovendo a melhoria do serviço de defesa social, o fortalecimento da proteção civil e a eficiência da atuação dos bombeiros militares. Cumpre destacar que a doação está condicionada à instalação de equipes de prontidão 24 horas para atendimento às ocorrências de busca, salvamento, resgate e desencarceramento, combate a incêndios florestais e urbanos, além de isentar o município do pagamento de taxas dos processos de vistorias e perícias técnicas do Corpo de Bombeiros, o que representa significativamente compensação funcional à administração pública municipal. Ressalta-se que a medida encontra amparo legal na Lei Orgânica Municipal e observe o princípio da supremacia do interesse público, respeitando os procedimentos necessários à alienação de bens públicos. Por tais razões, confio na sensibilidade e no elevado espírito público dos nobres vereadores para a aprovação desse importante projeto de lei. Santa Leopoldina, 2 de julho de 2025. Cordialmente, Fernando Castro Rocha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 035 de 2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a doação de área pública ao Estado do Espírito Santo destinado à construção do prédio do Posto Avançado do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. O Prefeito Municipal de Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono na forma do artigo 79 do inciso 3 da Lei Orgânica do Município de Santa Leopoldina a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, sob forma de doação, ao Estado do Espírito Santo para uso do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, um terreno medindo 2.000 metros quadrados em área pública na Avenida Bernardino Monteiro, localidade de Cocal, neste município, conforme espelho cadastral municipal e planta anexa, parte integrante desta lei. Parágrafo único. Caso a construção citada no caput não se inicie no prazo de 5 anos, contados a partir da publicação desta lei, a área de terra urbana retornará ao patrimônio do município de Santa Leopoldina. Artigo 2º. A efetivação da doação mencionada no artigo 1º dessa lei fica condicionada à instalação e construção de um posto avançado de bombeiros e efetivo de bombeiros militar para atendimento às ocorrências. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registra-se, publica-se e cumpre-se. Santa Leopoldina, 18 de junho de 2025. Fernando Castro Rocha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 035/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a doação de uma área pública ao Estado do Espírito Santo destinada à construção do prédio do Posto Avançado do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo. Encaminho o referido projeto para as comissões Justiça e Relação de Lei. Projeto de Decreto Legislativo número 003 de 2025 dispõe sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina referente ao exercício de 2023. Projeto de Decreto Legislativo número 003 de 2025 dispõe sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina referente ao exercício de 2023. O presidente da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, fundamentos no artigo 31 da Constituição Federal e nos termos do artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, passa a saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo do município de Santa Leopoldina relativas ao exercício financeiro de 2023, de responsabilidade do senhor Romero Luiz Endringe, com os termos do parecer prévio TC 0029/2025-5, emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nos autos do processo número 05202/2025
2024-8. Artigo 2º. O presidente da Câmara Municipal comunicará a decisão de que tratar no artigo 1º ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e ao Ministério Público Estadual no prazo de 48 horas a contar da promulgação desse decreto legislativo. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário da Câmara Municipal, 4 de julho de 2025. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Sérgio Angeli Lago, presidente. Marcelo Ferreira Lepaus, relator. Rosimar José Haas, membro. Justificativa. O teor do disposto no artigo 60 da Lei Orgânica do Município incumbe ao Poder Legislativo exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncias de receita. Esse controle externo é exercício com auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme dispõe no parágrafo 1º do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 70 da Constituição do Estado do Espírito Santo, o que reforça o papel técnico do órgão de contas no exame da gestão municipal. No caso, em análise, o parecer prévio, preferido nos autos do processo 05202-2024-8, recomendou a aprovação das contas relativas ao exercício financeiro de 2022 sobre responsabilidade do chefe do Poder Executivo. Assim, exercendo sua competência constitucional e legal, a Câmara Municipal, considerando os fundamentos técnicos apresentados pelo Tribunal de Contas e ausente qualquer óbico jurídico relevante, deve deliberar pela aprovação das referidas contas. Projeto de Decreto Legislativo 003/2025, dispõe sobre a prestação de conta da Prefeitura Municipal de São Leopoldina referente ao exercício 2023. Encaminho o referido projeto para as comissões Decreto Legislativo, para as comissões de Justiça e Ação de Lei. Projeto de Lei número 031 de 2025. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1565, de 3 de outubro de 2016, que dispõe sobre a criação do aporte financeiro, equacionamento para o déficit atuarial do regime próprio de previdência de Santa Leopoldina. Comissão de Justiça e Redação de Leis. Conclusão do relator. Trata-se de análise do projeto de lei número 031 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que visa alterar o artigo 1º da Lei Municipal número 1565, de 13 de outubro de 2016, a fim de atualizar o plano de amortização do déficit atuarial do regime próprio de previdência social do município de Santa Leopoldina, com base nos dados constantes da avaliação atuarial com data focal de 31 de dezembro de 2024. A proposição também revoga integralmente a Lei nº 1912, de 16 de julho de 2024. A proposta legislativa tem por escopo adequar o instrumento legal de amortização às exigências normativas federais, em especial a Portaria MTP número 1467, de 2 de junho de 2022, que dispõe sobre os parâmetros para a estruturação dos planos de custeio e de amortização dos déficits atuariais do RPPS e exige que tais alterações sejam promovidas exclusivamente por meio de lei específica, vedada a modificação por ato infralegal, como anteriormente permitido na redação original da Lei 1565 de 2016. A proposição encontra-se tecnicamente instruída, acompanhada de justificativa do chefe do Poder Executivo, laudo de avaliação atuarial, projeções financeiras em anexo com valores previstos para os exercícios futuros, em conformidade com os parâmetros legais e atuariais vigentes. No que concerne os aspectos de constitucionalidade, compatibilidade orçamentária e técnica legislativa, o projeto não apresenta vícios formais ou materiais, estando em consonância com a Carta da República de 1988, Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno da Câmara Municipal, com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência para os regimes próprios. Trata-se, portanto, de providência necessária à manutenção de regularidade do RPPS perante os órgãos de controle, conferindo maior segurança jurídica ao planejamento financeiro de longo prazo da autarquia municipal. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 031 de 2025. É o relatório e voto plenário da Câmara Municipal, 4 de julho de 2025. Sérgio Angeli Lago, relator da comissão. Decisão da comissão, com a assinatura dos que votaram pela rejeição à aprovação da referida matéria em tramitação nessa colenda Casa de Leis. Presidente Marcelo Ferreira Lepaus, aprovação. Relator Sérgio Angeli Lago, aprovação. Membro Marcos Adriano Rauta, aprovação. Plenário da Câmara Municipal, 4 de julho de 2025. Marcelo Ferreira Lepaus, presidente da comissão. Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Cooperativismo.
Conclusão do relator. Compete a essa comissão a apreciação dos aspectos econômicos, financeiros e orçamentários do projeto de lei número 031 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a atualização dos valores dos aportes financeiros destinados ao equacionamento do déficit atuarial do regime próprio de previdência social do município de Santa Leopoldina. A proposição baseia-se na avaliação atuarial com data focal em 31 de dezembro de 2024, a qual fundamenta a reestruturação do plano de amortização do passivo atuarial, projetando aportes escalonados e anuais com vigência até o exercício de 2053. O objetivo central é assegurar o reequilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário em conformidade com as exigências estabelecidas pela Portaria MTP número 1467/2022 e demais normativos aplicados. Importa destacar que os aportes previstos encontram-se em consonância com a capacidade orçamentária e fiscal do município, não comprometendo o cumprimento das metas de resultado primário, nem gerando risco de colapso nas despesas. A medida, portanto, se mostra financeiramente viável e compatível com os instrumentos de planejamento, notavelmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual. Do ponto de vista técnico, a proposta está adequadamente instruída, contendo laudo atualizado, justificativa fundamental do Poder Executivo e anexos com projeções detalhadas dos aportes futuros, conferindo previsibilidade à política de amortização do passivo previdenciário. Diante do exposto, considerando a pertinência da medida e a regularidade técnica dos documentos apresentados e a relevância institucional da preservação da referida matéria, opino pela aprovação do projeto de lei número 031 de 2025. É o relatório e voto. Decisão da comissão, com a assinatura dos que votaram pela rejeição à aprovação da referida matéria em tramitação nessa colenda Casa de Leis. Presidente Sérgio Geli Lago, aprovação. Relator Marcelo Ferreira Lepaus, aprovação. Membro Rosimar José Larraz, aprovação. Plenário da Câmara Municipal, 4 de julho de 2025. Sérgio Geli Lago, presidente da comissão. Projeto de lei número 031/2025 altera o artigo 1 da Lei Municipal número 1565, de 13 de outubro de 2016, que dispõe sobre a criação do aporte financeiro. Em discussão. Vereador Sérgio Angelim Lago, com a palavra. Boa tarde a todos mais uma vez. Projeto meio até triste de se falar dele, mas vamos entrar um pouquinho nesse projeto. O ponto principal dele hoje é porque, anteriormente, a lei permitia a possibilidade de se votar esse plano de amortização, de se fazer através de decreto, né? E aí, como a lei mudou, agora precisa ter aprovação na Casa Legislativa, ou seja, precisa ser feito por lei, e essa lei precisa ser aprovada na Casa Legislativa automaticamente. Então, por isso, esse projeto veio para cá. Mas o que é esse projeto de amortização? Estamos falando de um déficit de 107.476.000 e mais alguns reais e centavos que o município em si tem, né, com o Instituto. Parte deles por falta de repasse em alguns períodos, né? Isso não estamos falando do prefeito atual, estamos falando da criação do Instituto. E parte deles até por falta de repasse do INSS para o município. O que acontecia? Uma pessoa ia lá, trabalhava 20 anos prestando serviço e contribuindo para o regime de INSS. Aí ele passou num concurso da prefeitura. Às vezes chega a idade de aposentar, trabalha 3, 4 anos na prefeitura, e aí ele vai receber integralmente, ele passou a receber da prefeitura. Só que ele só contribuiu no município por 3 anos, por 2 anos, por 5, por 10. Ele contribuiu a vida toda dele praticamente, como eu falei antes, supondo que foi 20 anos para o INSS, e esse recurso até então não nos era repassado para o município. Isso criou esse rombo, estamos falando de 107 milhões. A prefeitura, para não perder as suas certidões, não deixar de receber alguns recursos federais e também para não deixar nós aposentados sem receber, foi feito um acordo para sanar esse déficit, dividindo ele em alguns anos. O último ano para se vencer
2053, ou seja, daqui a mais 28 anos, possivelmente, alguns de nós nem aqui estarão. Mas isso acaba sendo pesado ao município. A conta esse ano, 2025, ela ultrapassa 5 milhões e meio. Ou seja, dinheiro que podia construir uma escola, dinheiro que podia construir 2, 3 unidades novas de saúde nas comunidades, dinheiro que podia adquirir equipamento para a melhoria das estradas, para qualquer tipo de investimento. É um dinheiro que o município acaba tendo que arcar, entendeu? Então, esse ano, aparentemente, ainda é melhor, mas nós vamos chegar até 9 milhões por ano para poder amortizar, para poder quitar essa dívida. E aí, como eu falei, não é culpa da gestão, não é culpa da anterior, isso é uma coisa acumulativa, entendeu? Que aconteceu e não é só com o município de Santo Leopoldina. Para os senhores terem ideia, o município da Serra deve 600 milhões. Quer dizer, um município com potencial gigantesco também deve ao Instituto. E praticamente todos os municípios do Brasil que optaram por um regime próprio, o Instituto de Previdência próprio, tem esse mesmo problema que a gente tem. O governo federal estuda uma forma de poder ajudar a sanar essa dívida, mas até então isso não passou. Então, acaba trazendo esse desgaste, porque aí, como eu falei antes, com esse desgaste, você deixa de investir em várias coisas que poderíamos alcançar para poder quitar essa dívida. Então, essa dívida foi passada nessa casa, foi feito um estudo, como foi lido ali antes, agora no parecer, dizendo que isso não coloca o município em risco de colapso, né? É um recurso que, se tivesse aí, daria para investir em várias coisas, mas não é algo que vai deixar a prestação de serviço parar e nem tampouco o servidor de receber os seus salários. Então, esse risco a gente não corre. Mas, infelizmente, a gente fica triste por saber que 6 milhões não vai por ano. Por enquanto, nesse ano, não vai poder ser revertida a nossa população como forma de serviço prestado. Mas, infelizmente, como eu falei, é um problema do Brasil, Santa Leopoldina não é diferente. A gente está aqui para fazer o nosso melhor, para estudar os nossos projetos, vereadores aí, todos eles fizeram parte, aqueles que fazem parte das comissões, conhecem os projetos mais de perto, porque estão lá dentro discutindo. Aqueles mais velhos de casa, então, têm muita informação sobre isso. Ou seja, todos aqui são participativos. Infelizmente, é uma conta que a gente precisa, junto, abraçar o Executivo Municipal para que ela possa melhorar. Com a entrada dos novos efetivos, que aí houve concurso público no final da gestão passada, o prefeito atual chamou já bastante concursado, a gente já consegue melhorar um pouquinho dessa arrecadação, porque até então, aquilo que os ativos contribuem, aqueles que estão trabalhando hoje, não é suficiente para pagar os que estão aposentados. Entendeu? Então, assim, a gente precisa chamar mais gente, por isso que é dado concurso, a gente fala, pô, mais gente para a prefeitura, é para que a conta pelo menos se equilibre, porque aí a gente só fica com a dívida antiga. Se a gente tiver que pagar a dívida antiga e ainda fazer complementação para pagar os aposentados hoje, e aqueles que irão se aposentar, que precisa também estar previsto o recurso dele futuramente, então aí o rombo fica ainda maior. Então, mais ou menos, é uma pequena fala aí de um pouco, é um projeto muito complicado, polêmico, tem diversas situações, a gente já aprovou aqui diversos passos sobre isso, eu me lembro que a contribuição era 11%, passou a 14%, se estuda 17%, mas é lógico que a gente só pode ir até onde o teto do INSS ir, então, assim, tem todo um estudo para ser feito. No mais, obrigado, presidente, obrigado a todos pela atenção. Continua a discussão. Projeto de Lei 031/2025. Nada mais? Acho que o vice-presidente, o Sérgio, já fez uma explanada bacana, projeto. A gente sabe das dificuldades dos municípios do Estado do Espírito Santo e do Brasil. Né, Carlinhos? Há 20 anos atrás já tinha cabelo, nós já estávamos falando isso e negociando dívida para frente. E a dívida já está renegociada até 2053. Então é um problema sério, né? 25 anos atrás. É isso? Ano 2000, 2002, 2004. 11, 21 anos, né? 21 anos. Mas assim, estamos aí, entendeu? Trazendo suporte, não só
ao Executivo, mas o Instituto também. Votamos o projeto aí do Instituto que estava parado já há algum tempo nessa casa. Estamos dando total estrutura ali para poder o município ser menos impactado. Continue a discussão. Quer falar, Marquinhos? Com a palavra, vereador Marcos Adriano Rauta, Partido Podemos. Inicialmente, só para descontrair um pouco, né? Como disse aqui o meu amigo vereador Nelson, há 21 anos atrás, você tinha cabelo e já estava discutindo a dívida, hoje você não tem cabelo e a dívida não foi paga. Mas assim, brincadeira à parte, né? É bom sempre descontrair um pouco, mas esse instituto existe há 35 anos e, lamentavelmente, os municípios pequenos realmente não têm condições de manter o Instituto de Previdência Própria. Foi um erro lá do passado, dos administradores do passado, criar o Instituto de Previdência Própria, né? Se não tivesse criado, hoje a gente estaria livre disso. E vou dizer uma coisa aqui para vocês. Quando eu fui vereador no primeiro mandato, a gente votou realmente, né, uma matéria desse mesmo tamanho, jogando essa dívida para frente, fazendo esses aportes aí. E antes de 2053 vai vir matéria aqui para essa casa para renegociar, para fazer um novo aporte, porque realmente o município pequeno não aguenta. Essa conta não vai fechar, presidente. Essa conta não fecha, infelizmente. Nós vamos estar convivendo com isso aí. O poder público, a administração pública municipal vai estar sempre com essa batata quente nas mãos e, infelizmente, essa conta não vai fechar nunca aqui para a gente, Santa Leopoldina. Mas o caminho é o que a gente tem que fazer e vamos fazer agora, né? Discussão, projeto de lei 031/2025. Em discussão? Mais alguém? Em votação, projeto de lei 031/2025. Em votação, senhores vereadores que aprovam o referido projeto, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, vereadores presentes. Pode dar prosseguimento. Projeto de lei número 033 de 2025 prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação do município de Santa Leopoldina, instituído pela Lei Municipal número 1526 de 2015, de 7 de julho de 2015, em conformidade com a Lei Federal número 14.934, de 25 de julho de 2024. Comissão de Justiça e Redação de Leis. Conclusão do relator. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal que propõe a prorrogação até 7 de julho de 2026 da vigência do Plano Municipal de Educação de Santa Leopoldina, instituído pela Lei Municipal número 1526, de 7 de julho de 2015. A prorrogação tem por objetivo possibilitar a elaboração de um novo Plano Municipal de Educação em consonância com as diretrizes, metas e estratégias que serão consolidadas no futuro Plano Nacional de Educação, PNE, cuja vigência foi estendida até 31 de dezembro de 2025, nos termos da Lei Federal número 14.934, de 5 de julho de 2024. A proposição encontra-se devidamente acompanhada da mensagem número 023 de 2025, na qual o Poder Executivo expõe as razões de ordem técnica e institucional que fundamentam a necessidade de compatibilização entre os instrumentos de planejamento educacional federal e municipal, visando a coerência normativa, a integração federativa e a continuidade das políticas públicas no âmbito educacional. Sobre a ótica da constitucionalidade, a matéria encontra amparo no artigo 214 da Constituição Federal, que institui o Plano Nacional de Educação como instrumento de articulação do Sistema Nacional de Ensino, e no artigo 8º da Lei 13.005 de 2014, que atribui aos entes federativos o dever de elaborar os seus respectivos planos em consonância com o PNE. Ressalta-se que se trata de uma matéria de interesse predominante local, cujo tratamento legislativo é de competência do município nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, o que reforça a autonomia municipal para gerir, organizar e adaptar sua política educacional em conformidade com suas especificações e com os marcos federais. No aspecto formal e redacional, o texto atende às disposições da Lei Complementar número 95 de 1998 e do Regimento Interno dessa Casa. Diante do exposto, opino pela aprovação do projeto de lei número 033 de 2025. É o relatório e voto.
Plenário da Câmara Municipal, 4 de julho de 2025, Sérgio Angeli Lago, relator da comissão. Decisão da comissão com as assinaturas dos que votaram pela rejeição ou aprovação da referida matéria em tramitação nessa colenda Casa de Leis. Presidente Marcelo Ferreira Lepaus, aprovação. Relator Sérgio Angeli Lago, aprovação. Membro Marcos Adriano Rauta, aprovação. Plenário da Câmara Municipal, 4 de julho de 2025, Marcelo Ferreira Lepaus, presidente da comissão. Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte. Conclusão do relator. A matéria em exame trata da prorrogação da vigência do Plano Municipal de Educação do município de Santa Leopoldina, originalmente instituído pela Lei Municipal número 1526, de 7 de julho de 2015. A proposta visa estender a validade do atual plano até 7 de julho de 2026, possibilitando a elaboração de um novo documento alinhado ao futuro Plano Nacional de Educação, cuja vigência foi recentemente prorrogada pela Lei Federal número 14.934, de 25 de julho de 2024. A iniciativa está inserida em um contexto normativo que valoriza o planejamento educacional de médio e longo prazo como instrumento fundamental para a garantia do direito à educação de qualidade, equitativa e inclusiva. O Plano Municipal de Educação representa para o município mais do que uma obrigação legal, trata-se de um compromisso com a construção de políticas públicas educacionais sustentadas por metas claras e estratégias viáveis. Ao considerar o conteúdo da proposta, verifica-se que ela reforça a corresponsabilidade entre os entes federativos na condução da política educacional, como previsto no artigo 214 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei nº 13.005 de 2014. Mesmo reconhecendo que muitas metas têm execução direta no âmbito local, é preciso destacar que sua efetividade depende, em grande média, do apoio e da colaboração da União e do Estado, especialmente das ações voltadas à ampliação da oferta de educação infantil e à melhoria das condições de aprendizagem. Além disso, observa-se que a proposta contempla a necessidade de uma revisão participativa a ser coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, promovendo o envolvimento da comunidade escolar e da sociedade civil, aspecto indispensável à legitimidade e à eficácia do plano decenal. Dessa forma, entende que a prorrogação da vigência do atual PME é medida prudente e necessária, permitindo que o novo plano seja construído com responsabilidade técnica e alinhamento estratégico às diretrizes nacionais e estaduais. Posto isso, opino pela aprovação do projeto de lei número 033 de 2025. É o relatório e voto plenário da Câmara Municipal, 4 de julho de 2025. Marcos Adriano Rauta, relator da comissão. Decisão da comissão, com a assinatura dos que votaram pela rejeição ou aprovação da referida matéria em tramitação nessa colenda Casa de Leis. Presidente Flaviano Barcelos Sassarella, aprovação. Relator Marcos Adriano Rauta, aprovação. Membro Vanise Valcherelmer, aprovação. Plenário da Câmara Municipal, 4 de julho de 2025. Flaviano Barcelos Sassarella, presidente da comissão. Projeto de Lei 033/2025. Prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação do município de Santa Leopoldina. Em discussão. Vereador Marcos Adriano Rauta, com a palavra. Basicamente, isso aí, presidente, e as pessoas que estão ouvindo, é uma adequação, né? O Plano Municipal de Educação tem que estar conectado com o Plano Estadual de Educação e também com o Plano Nacional de Educação. Como o Plano Nacional ele foi prorrogado por mais um ano, então, automaticamente, a gente tem que seguir uma legislação federal, né? Até que um novo plano seja reformulado, seja pré-estabelecido. Então, nós estamos só seguindo uma regra básica, que é seguir o Plano Nacional de Educação. É basicamente isso. Continue discussão. Vereador Flaviano Barcelos, Partido Podemos. Boa tarde a todos. O vereador Marcos aí fez uma pequena explanação sobre esse projeto, e se a gente puder, né, claro, seguindo as diretrizes federais, estaduais, poder implementar algumas coisas nas questões municipais, poder participar, já que estamos em comissão aqui, vai ser de importância também, né? Temos alguns projetos ainda a serem votados, onde ele pode entrar dentro desse plano, né, já que vai ser estendido, e a gente vai poder fazer essa discussão junto com os demais vereadores aqui nessa casa. Projeto de Lei 033/2025, em discussão. Vereador Sérgio Lago, do Republicano.
Bom, senhores, também aí, parabenizar os dois vereadores que nos antecederam. Realmente o que a gente está falando aqui é de uma possibilidade de melhoria na educação, né? A gente entende que quem está a nível nacional, estou falando dos pensantes, das cabeças técnicas, aqueles que estão lá na ponta, para se criar um plano de governo visando com que a educação ela chegue a todos com a mesma igualdade, ou seja, pelo menos diminuindo aí essa desigualdade entre municípios. Estamos falando de um município até que bem desenvolvido, que é o município de Santo Leopoldina, mas a gente sabe que tem muitos municípios dentro do nosso país que têm muita dificuldade de elaborar planos, de trabalhar, de construir uma educação que realmente ela faça diferença na vida das pessoas. E com essa nova lei que pede que os estados e também os municípios, junto com o Distrito Federal, se adequem ao plano federal, então seria como se praticamente todo mundo tivesse na mesma linhagem de aprendizado, ou seja, com menos desigualdade, todo mundo caminhando, trilhando, pelo menos com as mesmas oportunidades, né? Então, com isso, a gente espera que a educação ela possa realmente se desenvolver de uma forma diferenciada. É o projeto do Brasil, o Brasil precisa avançar na educação, a gente ainda deve bastante comparado a outros países lá fora, por isso se criou esse plano através do governo federal, que com certeza os municípios aderindo, o governo federal aderindo, a gente vai poder avançar muito. E quando falo de educação, estamos falando de diversas áreas, como falou o vereador Flaviano, de várias situações dentro do esporte, dentro da cultura, dentro da história, diversas outras aí que a gente poderia citar. Então, assim, tenho certeza que será um marco importante e se a gente também puder, de alguma forma, estar colaborando dentro dessas diretrizes apresentadas pelo governo federal, com certeza a gente vai estar aqui para somar, a população vai ter essa oportunidade e a gente espera com isso ter um avanço bem mais significativo dentro da nossa educação. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Continua a discussão. Projeto de Lei 033/2025, em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam o referido projeto, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, senhores vereadores presentes. Pode dar prosseguimento. Projeto de Lei número 032 de 2025, denomina Estrada Altino Mille. Comissão de Justiça e Redação de Leis. Conclusão do relator. O projeto de lei número 032 de 2025, de autoria do vereador Marcelo Ferreira Lepaus, propõe a denominação da via rural localizada entre as comunidades do Rio do Meio e Meia Légua como Estrada Altino Mille. A iniciativa encontra respaldo legal no artigo 2º das disposições finais e transitórias da Lei Orgânica do município de Santa Leopoldina, que permite homenagens póstumas a cidadãos que tenham prestado relevantes serviços à comunidade. A homenagem é plenamente justificada, tendo em vista a notável trajetória de Altino Miller, que, por sua própria iniciativa e com seus recursos próprios, liderou os esforços para a abertura da estrada, hoje utilizada pela população local. Seu gesto solidário e sua dedicação ao bem-estar coletivo deixaram um legado concreto e duradouro para o desenvolvimento da região rural do município. Quanto à forma, cabe ressaltar que todos os requisitos de validade da proposta em destaque foram devidamente observados, inclusive aqueles constantes no artigo 120 do Regimento Interno, além do atendimento às regras da técnica legislativa, notadamente as disposições da Lei Complementar número 95 de 1998. Posto isso, opino pela aprovação do projeto de lei número 032 de 2025. Plenário da Câmara Municipal, 4 de julho de 2025. Sérgio Angeli Lago, relator da comissão. Decisão da comissão com a assinatura dos que votaram pela rejeição ou aprovação da referida matéria em tramitação nessa colenda Casa de Leis. Presidente Rosimar José Larraz, aprovação. Relator Sérgio Angeli Lago, aprovação. Membro Marcos Adriano Rauta, aprovação. Plenário da Câmara Municipal, 4 de julho de 2025. Rosimar José Larraz, presidente por força do artigo 49 do Regimento Interno. Projeto de Lei 032/2025 denomina Estrada Altino Miller. Em discussão.
Autor do projeto, o vereador Marcelo Lepaus, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, meus nobres amigos vereadores. Então, presidente, esse projeto aí, a gente vem homenagear e eternizar o nome do nosso saudoso Altino Miller, né? Hoje a gente reclama aqui de passar patrulha numa estrada. Imagina 70 anos atrás. O cara teve a iniciativa de pegar o enxadão e começar a abrir a estrada. Quando não deu mais, ele conseguiu aí naquela época, né, alugar um trator para terminar aquele trecho ali. Hoje é uma estrada que é bem utilizada ali pelas comunidades de Meia Légua, Holanda, né, Rio do Meio. Liga a outros municípios também lá na frente, igual o Domingos Martins, Viana. E é isso aí, presidente. Com esse projeto aí, a gente vem homenagear e eternizar o nome do nosso saudoso Altino Miller aqui, né? Um jovem que, eu falo, morreu no dia, perdemos e nos deixou no dia 21 de fevereiro, né, de 2025. De 91 anos, mas com uma juventude, né? Que nas nossas rodas de viola lá, ele sempre estava no meio, cantando, brincando com a gente. E você vê hoje a casa cheia, vieram homenagear esse projeto aí, né? E é isso aí, presidente. Peço aí a colaboração dos 9 vereadores na votação desse projeto, a aprovação desse projeto. Continua a discussão. Vereador Flaviano Barcelo, com a palavra. Parabenizar o vereador pelo projeto e parabenizar também a comunidade, né, que acaba sendo beneficiada, né, e ter essa lembrança. Infelizmente, a gente só pode homenagear as pessoas quando não estão em vida, mas porque as homenagens elas têm que ser feitas para as pessoas quando possam receber, né? Mas fica aqui a família do homenageado que será, né? Então, parabéns, vereador. A gente tem essa oportunidade de sempre estar buscando pessoas que fizeram a diferença na nossa cidade e tenho certeza que o Altino fez a grande diferença da sua comunidade e merece, mais do que nunca, essa linda homenagem que vai ser aí eternizada com o nome da sua estrada, o nome do seu nome aí. Parabéns, vereador. Conte com o nosso apoio aí nesse projeto. Continua a discussão. Vereador Romi Miller, com a palavra. Republicano. Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros vereadores. Boa noite a todos aqui presentes. Essa homenagem, né, mais que justa, né, essa votação aí desse projeto aí para estar colocando o nome do seu Altino Miller nessa estrada aí do Rio do Meio até Meia Légua. Uma pessoa sempre foi participativa na comunidade, né, uma pessoa que sempre esteve disposto em ajudar quem precisasse. Como o vereador Marcelo falou aí, até no final da sua vida, sempre no meio dos amigos, quando tinha aquelas modas de viola, né, ele gostava de estar cantando também as modas de viola. Então, é muito merecedor desse projeto de lei de estar levando esse nome aí das estradas de Altino Miller. E parabéns aí para a família aí, e pode contar com o meu voto. Continua em discussão. Vereador Sérgio Lago, republicano. Parabenizar também o vereador Marcelo aí pelo projeto, né? Dando aí esse nome significativo, com certeza um nome marcante, porque senão não teria tanta gente aqui, né? Alguém que com certeza representou o nosso município da melhor forma possível, fazendo o que às vezes muitos de nós não temos aí, vamos dizer que a coragem ou a destinação, a vontade de fazer da forma que ele fez. Como falou o Marcelo, foi um dos primeiros a começar a explorar, trabalhar por conta própria para poder abrir o seu acesso, o acesso à sua comunidade e tal, mas que fica aí o registro que não só a eternização do nome, né, do Altino Miller ali naquele trecho, mas também a necessidade de melhorias naquela via, que também agora com esse nome surge também a responsabilidade, né,
de buscar, por melhor que ela esteja, eu tenho certeza que ela precisa ainda de alguns ajustes e tal. Então, assim, nós como Poder Legislativo, nós que temos também essa opção de estar junto aos poderes de Estado, seja os deputados estaduais até os federais, a gente pode estar buscando juntos recursos, tenho certeza que o Marcelo vai fazer a parte dele aí, o Romi também, que é lá de Meia Légua, para que a gente possa estar melhorando cada dia mais, buscando trazer investimentos para aquela comunidade. Então, assim, parabenizo a todos os familiares, a todos os amigos do Altino, do finado Altino, né? Fica aí um registro bonito de uma pessoa homenageada. Só recebe a homenagem quem realmente faz a diferença. E tenho certeza que ele fez, por isso está aqui sendo homenageado nessa tarde por essa Casa de Vereador e por todos vocês aqui presentes. Parabéns, que Deus abençoe nossas vidas. Continua a discussão, projeto de lei 031/2025. Vereador Nelson Lichtenheld, partido PSD, com a palavra. Eu quero parabenizar o vereador Marcelo pela iniciativa de dar o nome à estrada Altino Miller, em homenagem a um homem que eu aprendi a conhecer no então Conselho Deliberativo do Hospital Nossa Senhora da Penha, né? A gente começou, quando eu comecei a reunir, lá que eu fui indicado pelo sindicato, o seu Altino já estava, né? Então a gente pôde aprender muito com o seu Altino, e hoje é uma homenagem que é feita. Eu acho que o vereador Marcelo acertou, de fato, de estar nomeando essa estrada pelo nome do seu Altino, não só pelo fato dele ter iniciado a obra, feito, aberto a estrada no Enxadão junto com os amigos na época, né? E hoje chegou o progresso, a maior parte dessa estrada foi calçada, né? E feito Revsol, já melhorado muito desde a época, mas é uma homenagem assim justa, né? O seu Altino, que era um líder na comunidade, um líder de igreja, um cara que trazia a tranquilidade e a paz para a gente nas reuniões que a gente participava. Então está aqui a família, né? Em nome né, dos filhos, né? Que aqui estão, né? Recebendo essa homenagem. Eu acho que toda a comunidade, está aqui o ex-vereador Carlinho, né? Que a gente pode ter a oportunidade de trabalhar junto aqui nessa Câmara, né, no mandato de 17 a 2020. Então, assim, toda a comunidade abraçou, né? Está aqui o Guri, está aqui o Niltinho, né? São filhos que vieram aqui, mais as filhas do seu Altino. Então, a homenagem assim que se faz, de onde vai ficar a lembrança, né? Sempre viva ali do trabalho e do que representou o pai de vocês. Parabéns a vocês, comunidade, por terem lá naquela região uma estrada nomeada com um patriarca de vocês, e parabéns, vereador, pela atitude aí, pela iniciativa. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Continua a discussão, 031/2025. Quero aqui também parabenizar, primeiramente, o vereador que propôs nessa casa esse projeto de lei de grande importância. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, seu Altino, nas andanças da vida, né? E a gente sabe a referência, o nome de pessoa que seu Altino deixou para todos vocês. E hoje, em especial, essa rua sendo nomeada é uma homenagem, como o Flaviano falou, as pessoas só recebem homenagem depois de mortos, né? Mas, assim, é de grande importância também para a família. A família, todas as vezes que estiverem ali refletindo, vão saber do trabalho deixado, como o vereador Sérgio aqui também falou, dela, ao longo dos anos, iniciou a estrada ali com a enxada, né? E é isso aí, parabéns, vereador, pela esse seu trabalho. O vereador Marcelo se empenhou o máximo possível nos últimos dias nas comissões, já viabilizou com o prefeito municipal confecções de placas para sinalizar todo o trecho assim nomeado
com o nome Sualtino nos próximos meses. Quero aqui também agradecer a todos vocês que estão aqui presentes hoje, em especial a família, vou nomear o nome no final, todos vocês. Mas assim, quero agradecer a todos vocês que vieram prestigiar, de uma certa forma, a família do Sualtino e esse projeto de grande importância. Continua em discussão. 031/2025. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam o referido projeto, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, senhores vereadores presentes. Quero aqui, já encerrando a sessão, novamente agradecer a presença de todos presentes, dizer que as portas do Poder Legislativo estão abertas a todos vocês. Estamos há 6 meses, 180 dias de mandato. Não é fácil. Falo, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Como diz o ditado. Mas, assim, o prefeito Fernando está se empenhando o máximo possível no município de Santa Leopoldina. Infelizmente, a gente não consegue chegar em todos os pontos. Nós temos uma malha viária muito grande. Início de gestão, existem os acertos, as combinações. E ainda nós não conseguimos, como bem mencionou aqui o vereador Sérgio Lago, hoje nas palavras dele na tribuna, não conseguimos, talvez, ser útil a todos do município de Santa Leopoldina. Mas não falta esforço do poder público municipal, do prefeito municipal e dessa Câmara. Todos os dias, esses 9 vereadores, basicamente, recebem as demandas e essas demandas são repassadas para o Poder Executivo, prefeito municipal, secretário, para que são ser feitas dentro da medida do possível, entendeu? Atendendo de forma leal ao nosso povo leopoldinense, em especial aos nossos agricultores. Como volto a falar, não é fácil, nós estamos há 180 dias de mandato, pegamos uma enchente, um período chuvoso muito forte, mas eu tenho certeza que nos próximos meses a gente está montando uma estrutura muito forte, o Poder Executivo montando uma estrutura muito forte para dar condição de atendimento a todo o povo leopoldinense. Já encerrando a sessão com o projeto aprovado, quero aqui agradecer a presença de todos vocês, vou tentar nomear algumas pessoas, se faltar alguma pessoa aqui, vocês me desculpem. O Niltinho Milha aqui presente, o Eduardo Sabino, Emilton Milha aqui presente, a Leandra Maria Miller, Cleone, ao Tacílio, a Marlene, o Carlos, a Bernadette, a Márcia, Márcio, Irene, Raí França, Valdeci, o Júnior França aqui presente, o Dejair, acho que é Dejair Muniz, ou Dejanir Muniz, Divanir, obrigado pela presença, Paulo Vitor Monteiro, Flaviano Monteiro, Roberto Lorezon, Valmir Soares, Honório, Maria José de Paula, Hernandes, Rodrigo Faco, Laércio Nascimento aqui presente, Angélica Faco, Otávio Gustavo Faco, Aécio Faco e Alberto Krieger. Quero aqui também agradecer a Rosimária Faco Rodrigo, ao Alan Faco Ribeiro, ao Valério Ribeiro, a Daniela Bart, esposa do vereador Sérgio Lago, a Nicole Lepaus, ao Dineide Rauta, aqui presente, irmã do nosso vereador Marcos Rauta, ao Tiago Ribeiro, a Marciane Boni, presente também. Minha esposa aqui presente também, a Adriana, a todos os servidores do Poder Legislativo, todos os servidores do Poder Executivo que acompanham a sessão aqui, se tiver algum secretário aqui também, que sinta-se citado. Não havendo mais matéria a tratar, em nome de Deus declaro encerrada. Não vi o nome do Carlinho. Carlinho, eu falei seu nome aqui de novo? Falei não, né? Falei? É tanta gente aqui hoje que embolou um pouquinho. Mas, em nome de Deus, não havendo mais matéria, encerra a sessão. Convido a todos para a próxima sessão, na próxima segunda-feira, às 17 horas. Uma boa noite a todos e um bom retorno às suas casas. Obrigado.